Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Barroso e essa é a sua aula de língua portuguesa para as turmas de 8º ano das Escolas Municipais de Teresina. Bem, o tema da nossa aula de hoje será sentido de palavras e expressões. Trabalharemos esse tema juntamente com os gêneros anedota e tirinha. Ao final, para fixar o assunto, veremos aquele exercício bom demais sobre o tema estudado. Então vamos lá? Todo mundo preparado? Inicialmente, vamos relembrar os gêneros textuais anedota e tirinha, focando principalmente aí nas suas características. Você já sabe que anedota ou piada é um texto narrativo curto, às vezes possui palavras de duplo sentido de maneira proposital, apresenta sempre um final surpreendente, quebrando aí a expectativa criada pelo leitor, e como consequência provoca humor, risos, né? Essa é a finalidade. E é um gênero super leve, gostoso de ler, né? Quem não gosta de ler uma anedota? No mesmo passo, temos as tirinhas. Uma característica básica que você já sabe é que se trata de um texto narrativo, também curto, apresentado em uma sequência de 3 ou 4 quadrinhos no máximo. É um gênero que traz uma linguagem mista, uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, o texto escrito com imagens. Na maioria das vezes também traz um final inesperado, com a finalidade de provocar humor, reflexão, ou mesmo só entreter. Tudo legal até aqui? Posso continuar em diante? Ah, já sei, vou te fazer um convite. Vamos ver exemplos desses dois gêneros? Vamos lá. Nosso primeiro texto é uma anedota, cujo título é Elogio Tardio. Vamos lá. O velho acaba de morrer. O padre encomenda o corpo e se rasga em elogios. O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar. A viúva se vira para um dos filhos e lhe diz ao ouvido: vai até o caixão e vê se é o seu pai mesmo que está lá dentro. Entenderam aí, pessoal? Podemos entender desse texto. O homem havia falecido e o pai, ao encomendar o corpo, começa a tecer elogios por cima de elogios. Esses muitos elogios aí chamam a atenção da viúva, que começa a duvidar se realmente era o homem com o qual ela havia se casado ali, né? E ela conhecia bem ele. Talvez ela imaginou, não é possível meu marido ser esse tanto todo, né? Esse santo todo que o padre está falando. Ótimo marido, excelente cristão, pai exemplar. Enfim, com essa desconfiança, ela pediu para o filho verificar se realmente era o dito cujo que estava ali, né? Se realmente era o marido dela. Bom, então assim, em termos de significado, de sentido, duas palavras se sobressaem nessa anedota. A primeira delas é encomenda, né? Que no primeiro momento, se você buscar alguns de seus significados no dicionário, você encontrará mandar fazer, recomendar, confiar e orar pela salvação. Perceba que encomendar, no sentido aí de mandar fazer, é muito comum, né? Ah, encomendou uma casa ao pedreiro, encomendou as compras aos filhos. Então, encomendar aí no sentido de mandar fazer. Existe também encomendar no sentido de recomendar, podendo dizer assim, encomendou o segurança ao prefeito, ou seja, recomendou o segurança ao prefeito. Ou ainda, aí no sentido de orar pela salvação. Percebam que dos 3 significados que você vê aí, organizados, apenas um combina, encaixa com o texto. Principalmente aí se você vê que quem pratica a ação de encomendar é o padre. Assim, você infere, a partir das possibilidades de significados e do contexto, que encomendar quer dizer orar pela salvação, do corpo, da alma, enfim. Veja que esse significado não está no texto, ali de maneira expressa, escrita, mas a partir dele eu posso supor o significado exato. Uma outra palavra que chama atenção, uma expressão, né, é se rasga em elogios. Se rasga aí, se você fizer da mesma maneira que o primeiro termo, bastando procurar as possibilidades de significado no dicionário, você encontrará se rasgar, né? Rasgar significa romper, partir, separar, dividir em pedaços,
alargar ou exagerar. Então, veja que apenas um desses significados encaixa perfeitamente com o contexto, né? Quer dizer, não é possível dizer partir os elogios, nem separar os elogios, né? O sentido do próprio texto aponta para o exagero nos elogios por parte do padre. Foi algo que foi muito além do que se esperava. Dessa forma, a partir do contexto, inferimos que o significado de rasgar-se aí é exagerar, é ser excessivo, é ir além do que se esperava. Então vamos organizar aí de maneira legal como inferir o sentido de uma palavra. Veja que inferir é buscar o sentido da palavra, da expressão, através do que o texto me mostra. Só que o texto está de maneira superficial. E aí requer uma habilidade, né, em que se possa buscar esse sentido da palavra expressão, sempre levando em consideração o contexto. Quer dizer, não está no texto o significado ali escrito com as palavras, mas eu consigo interpretar por tudo que eu li, por tudo que eu entendi. Para fazer isso, eu utilizei os múltiplos significados que uma palavra tem, junto com o seu contexto, no qual a palavra está. Essa é uma maneira de inferir o significado de uma palavra ou expressão. Deu para entender, pessoal? Vamos ler um pouco mais. Temos aí a tira do Calvin, as famosas tiras do Calvin. Vamos ler. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. E então, pessoal, o que é possível entender do texto aí, né? Um garoto ameaça o nosso personagem principal aí, o Calvin, né? Digo ameaça porque podemos perceber o dedo apontado, né? E a expressão facial de medo do Calvin, além do que foi dito pelo próprio garoto, né? E nos quadrinhos seguintes, vemos que ele fica realmente com medo, meio que desanimado com aquela situação. De início, uma expressão chama a nossa atenção quando procuramos compreender aí o texto de maneira minuciosa, detalhada, né? A expressão comer asfalto sugere algo muito negativo, muito bruto, muito ameaçador mesmo, né? Essa expressão, obviamente, não está no seu sentido real. Certamente o que o outro garoto queria dizer não é que o Calvin vai comer de verdade asfalto. Toda vez que uma palavra ou expressão não está no seu sentido real, literal, dizemos que está no sentido figurado. E ora, o que é isso? É que é apenas uma ideia simbólica, que apresenta um significado fora do comum para aquela palavra. A expressão comer asfalto passa a ideia, por exemplo, de que o Calvin vai levar uma surra, que ele vai apanhar. Essa é que é a ideia, né? Outro termo, ou outros termos aí também que chamam a atenção, são as palavras ódio e a palavra morto. Perceba que ótimo tem um significado aí, se formos pegar o sentido mesmo dessa palavra, né, não, vai dizer que está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Mas observe que o próprio contexto desmente. O Calvin ele foi ameaçado. Como é que podia estar ótimo? Então, nesse caso, o personagem utilizou uma ironia, que é dizer o contrário daquilo que se pensa naquele momento, né? Portanto, a palavra aí, ótimo, está no sentido irônico. A ironia, pessoal, é super comum. Nossa mãe fala o tempo todo. Por exemplo, quando ela diz, menino, vem me ajudar a enxugar as louças, por exemplo. Aí o menino responde, agora, mãe? E aí ela diz, não, próxima semana. Então, justamente falando o contrário daquilo que ela estava pensando, né? Lógico que agora, né? Tudo bem até aqui? A outra palavra é morto. Veja que Calvin não estava achando que ele vai realmente morrer. Dizer que está morto é mais uma expressão de que estou lascado, estou ferrado. Portanto, temos outra palavra aí com o seu sentido figurado, ou seja, um sentido fora do sentido real daquela palavra. Certo, pessoal? Só citando mais exemplos, dizemos toda hora a palavra morto, né, fora do sentido real. A palavra estou com fome, por exemplo, estou morto de fome, estou morto de sede, estou morto de sono. Enfim, são expressões que usamos e às vezes nem percebemos o significado, né?
Portanto, para essa habilidade, utilizamos novamente o que, pessoal? É o contexto, né? Juntamente tentando aliar aí a linguagem verbal e não verbal. Também foi preciso lembrar que algumas palavras não estão no sentido real, né? Portanto, estão no seu sentido figurado. E também perceber que a ironia é um recurso que tenho que utilizar para saber quando alguém está dizendo o contrário daquilo que se pensa. Não é? Então, assim podemos entender melhor o sentido das expressões e os termos da tirinha. Tudo bem até aqui? Então vamos para mais exemplos. Veja, mais uma anedota aí. Todo mundo sabe que em determinada época do ano, Teresina fica chamejante. Decidindo conhecer a cidade, um gaúcho resolve procurar uma agência de turismo para saber um pouco mais do que possa encontrar de novidade e lazer por aqui. Ah, perfeito! Aquela capital está numa época singular do ano, BR Obrol. É possível inclusive encontrar pássaros voando com uma única asa. Sério? São aves exóticas? Pergunta o gaúcho entusiasmado. Não, é que com a outra elas se abanam. E aí, deu para entender o sentido da piada, pessoal? Na verdade, esse texto ele é bem popular, né? Certamente você já tenha ouvido falar, né, alguma vez esse texto. Então, quem vive aqui em Teresina sabe que na época do BR Obró, né, é um calor muito grande aqui em Teresina. Mas dizer que os pássaros voam com a única asa, né, para que possa se abanar com a outra, lógico que é um exagero. Um exagero que quer buscar justamente o riso, né? Por isso que é uma anedota. Mas vamos para o assunto da aula. Tem uma palavra interessante nesse texto, na verdade são várias, mas uma serve para eu te mostrar uma coisa. A palavra chamejante. A palavra chamejante, ela vem de uma outra palavra, que é chama, não é verdade? Mas eu posso dizer que Teresina está realmente em chamas, está pegando fogo, né? O que será que quer dizer a palavra chamejante? Ora, chama lembra fogo. E fogo, né, produz o quê? Calor. Portanto, a palavra calor, ela combina melhor, ela encaixa melhor com o contexto. Ou seja, Teresina fica muito cheia de calor, fica calorenta, né? Percebendo o que foi que eu fiz? Eu peguei uma palavra derivada, que é chamejante, descobri a palavra primitiva, a palavra que deu origem, né? E em seguida pensei aí em fogo. E fui pegando os sinônimos, palavras próximas do sentido aí para encontrar o significado ideal da palavra que está no texto. Essa é mais uma técnica boa para inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto. Vamos organizar isso novamente? Veja, eu utilizei aí o processo de derivação, fui percebendo que chamejante deriva da palavra e chama, em seguida parti para sinônimos, palavras próximas aí do sentido de chama, fogo, né? E sempre considerando o contexto no qual a palavra está inserida. Verdade? Vamos para mais um aí. Agora, uma tira do Armandinho. Vamos ler. Mas você é um amigo da onça, né, Dinho? Sou sim. Da onça parda, da pintada. Então, o que podemos perceber aí desse texto? O amigo do Armandinho fica com raiva dele devido a algo ter sido derramado. Não dá para sabermos bem o que exatamente aí foi derramado, mas dessa forma o amigo chama o Armandinho de amigo da onça. E ele confirma dizendo que é da onça parda, da pintada. Aqui temos que ter um conhecimento antecipado de outras leituras. Que o Armandinho, por exemplo, adora animais, ele é um defensor. Tem até um sapo como um animal de estimação. Inclusive, pessoal, o Armandinho ele é feito aqui no Brasil, né? É um brasileiro chamado Alexandre Becker que faz as tirinhas aí do Armandinho. No caso da Mafalda já é na Argentina, o Calvin já é dos Estados Unidos, por aí vai. Bom, percebemos que o Armandinho entende errado aí o sentido da expressão amigo da onça. Essa expressão ela é um dito popular. Assim como a gente diz, as paredes têm ouvido, custa os olhos da cara, é um puxa-saco, né? Que já estão no sentido figurado, né?
Então perceba, amigo da onça é um dito popular, né, que está no seu sentido figurado. E lógico que esses termos estão aí com um sentido diferente do usual, mas o que poderia ser amigo da onça? Né? O que poderia ser? Amigo da onça, pessoal, quer dizer amigo ruim, amigo falso, né? Então, vamos organizar novamente aqui uma outra maneira de se inferir o significado de palavras e expressões. Para inferir o sentido aí dessas palavras, é muito importante também conhecer o que, pessoal? Os ditos, os ditados, os provérbios populares. Exemplos como a cobra vai fumar, vou rodar a baiana, cada macaco no seu galho e tantas outras aí vão estar no seu sentido figurado, não é? E sempre observando o contexto, né, para entender esse sentido. Nenhuma palavra ou expressão, pessoal, tem significado fora do contexto. Toda palavra ou expressão tem que estar dentro do seu contexto para ter significado. Certo, galerinha? Então vamos continuar. Agora vamos para mais uma anedota. O título é Porta Fechada. O diretor do hospício resolve fazer um teste com os loucos. Manda desenhar uma porta na parede e chama os pacientes e fala: quem conseguir passar por aquela porta pode ir embora, que já estão curados. Os loucos saem na maior correria. Todos tentam abrir a porta, um atrás do outro. Batem na porta e tum, direto para o chão. Até que o diretor do hospício vê um paciente sentado quietinho lá no canto e pergunta: e você, o que está fazendo aí? Psiu, eu escondi a chave. Bom, o que podemos entender desse texto aí, né, pessoal? Ele mostra uma brincadeira de extremo mau gosto do diretor do hospício, né, que desenha uma porta na parede e lança o desafio aí de atravessá-la aos loucos que estavam lá, né? A parte engraçada está por conta de que um deles criou a ideia de que ele estava com a chave da porta que não existia. Mas vamos lá. Vamos destacar a palavra aí que chama a atenção. A palavra tum, que imita na escrita aí o som ou barulho de alguma coisa. Bem como o termo psil também, né? Que possui a mesma função. Ambas as palavras, ou seja, as duas palavras, são chamadas de onomatopeias. O que quer dizer isso? Né? Esse nome lindo aí que você está vendo, esse nome maravilhoso, onomatopeias. Essas palavras querem justamente representar na escrita o barulho de alguma coisa. Como sempre, só é possível saber essa coisa se levarmos em conta o contexto, a situação narrada. Então, vejamos, para o termo tum, é possível identificar aí como ruído, né? O barulho da queda no chão, quando eles batem na porta, né? Já a palavra psil, por exemplo, aí, é possível inferir que se trata de um pedido de silêncio por parte daquele que disse ter escondido a chave. Como se ele não quisesse revelar isso aos outros, né? Como se não quisesse dizer para todo mundo, eu estou com a chave. Portanto, resumindo, né? Para inferir o significado aí, o sentido de um termo ou expressão, é necessário também que você conheça as onomatopeias, que reconheça sua função, que é representar o som de algo, e o papel delas, que é aproximar ainda mais o leitor do seu texto, né? E, claro, sempre o contexto junto. Você não pode inferir significado de palavra fora do contexto. Portanto, é mais uma maneira interessante de inferir uma palavra através do reconhecimento do sentido das onomatopeias aí, levando em consideração esse contexto. Tudo bem, pessoal? Então vamos para mais uma tirinha. Temos aí uma tira, né? Só que agora da turma da Mônica, né? Mais um Made in Brasil, né? Feito aqui pelo Maurício de Souza. E vamos ler. E agora, mãe, vou fazer um truque que desaparecer com este vaso chinês. Oh, cras, né? Puf. Temos aí, pessoal, o Cebolinho ele quebra o vaso chinês da mãe dele, né? Para quem não sabe, um vaso chinês, pessoal, é um artigo de luxo, é muito caro, né? E feito com a cerâmica nobre. Aí ele quebra e sai correndo com medo do que a mãe possa fazer com ele, né? O que é importante apontar aí é o sentido da palavra ó,
né, que a mãe dele diz no segundo quadrinho. Essa palavra, ela expressa uma emoção, um sentimento, né, da mãe naquele momento. Essas palavras, expressões que indicam sentimentos ou emoções, são chamadas de interjeição, ou locução interjeitiva se for uma expressão com mais de uma palavra. Podemos citar como exemplo termos como "ah, que coisa boa". O "ah", nesse caso, indica alegria. Já na frase "ah, não me bata", pode indicar medo, né? Enfim, nesse caso, a palavra "ó" aí expressa o susto da mãe ao ver o vaso quebrado, né? Portanto, expressa susto. Então, vamos organizar aí. Então, temos mais uma técnica para inferir o sentido de uma palavra ou expressão, que é reconhecer os sentidos, né, as emoções que as interjeições expressam, de acordo com o contexto onde elas estão sendo inseridas. Ok? Certo, pessoal? Ufa, né? Até aqui já passamos por várias formas de você poder inferir o sentido de uma palavra ou de expressão. Que tal agora praticar, né, o que você aprendeu? Vamos para uma atividade básica? Então, vamos aí praticar. Veja, agora é com vocês. Eu vou fazer a leitura e em seguida deixo aí as questões. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo. Tirei uma nota menor que o do Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ah, eu colei dele. Devia receber a mesma nota. Então, vamos aí. Perceba o sentido, né, as expressões, para que você possa responder direitinho a questão. A questão é, no primeiro quadrinho, a palavra absurdo tem sentido de. Então, vou voltar aqui para que você possa perceber. É um absurdo, o personagem aí fala, né? E a professora também fala. Mas por que absurdo? Então, essa palavra absurdo, ele tem um sentido de quê? De acerto? De direito? De elogio ou de erro? E aí, pessoal? 20 segundos para vocês. Então, obviamente, aí absurdo está no sentido de erro. É isso mesmo, erro. Por quê? Se você voltar na tira, é um erro. Tirei uma nota menor que o do Zé Lelé. Mas por que um erro? Né? Então, o absurdo aí está com um significado de erro. Vamos para mais uma outra? Então, uma anedota. A dona de casa vai ao açougue. Quanto está o quilo da carne de segunda? R$ 8,85. Credo, que roubo! O senhor não tem coração? Tenho sim, dona. Custa R$ 7,50. Então aí já percebemos aí o riso, né, causado pela anedota. Vamos lá. No trecho, credo, que roubo, o senhor não tem coração? A expressão destacada, coração, né, tem sentido de quê? Letra A, de sensibilidade. Letra B, de vergonha. Letra C, amor. Letra D, ódio. 20 segundos aí para vocês. Então vamos lá? O sentido aí de coração, né, dentro do texto, está com sentido de sensibilidade, né? Por que sensibilidade? É se colocar no lugar do outro, né, pessoal? Quando ela fala, quanto está o quilo da carne de segunda? Ele diz R$ 8,85. Ela, credo, que roubo, ou seja, está muito caro. O senhor não tem coração, ou seja, o senhor não pensa na gente, não pensa nos pobres, né? Não se põe no lugar das outras pessoas. Então, o sentido aí está de sensibilidade. Vamos para outra questão, para outro texto, né? Aí é uma tira do Armandinho. Vamos lá. Para essas coisas a gente até se prepara, mas nunca fica pronto. Não chora, pai.
o vô vai ficar bem lá no céu. E pode deixar que a vovó vai tomar conta da família. Então, parece ser um momento difícil, né? Mas eu não vou comentar não, vou deixar com vocês perceberem aí o sentido. Vamos para a questão. No trecho, a vovó vai tomar conta da família. A expressão destacada tem sentido de, veja, tomar conta da família. Esse tomar conta indica o quê? Letra A, cobrar. Letra B, pagar. Letra C, cuidar. Ou letra D, rezar? O que vocês acham, pessoal? 20 segundos para vocês. Então vamos lá. Tomar conta aí está com o sentido de cuidar. Óbvio, né, pessoal? O que podemos perceber aqui no texto? Que o pai está, né, choroso porque o, o pai dele havia morrido, no caso o avô do Armandinho. Mas ele diz, não chora, pai, pode deixar que a vovó vai tomar conta da família. Ou seja, o vovô morreu, mas a vovó fica aqui para cuidar da gente. Então, tomar conta aí está no sentido de cuidar. Certo, pessoal? Vamos para mais uma. Mais uma anedota aí. Durante boa parte de seu turno no restaurante, minha mulher teve de lidar com um cliente arruaceiro e mal educado. No fim da noite, ele perguntou: onde fica o banheiro? Siga pelo corredor e você vê uma porta onde está escrito Cavalheiros, disse ela. Mas não deixe que isso o impeça de entrar. Vamos lá. No trecho, um cliente arruaceiro e mal educado. A palavra destacada significa o que, pessoal? Arruaceiro. Lembrando aí que dá para perceber usando uma técnica que explicamos, né? Arruaceiro vem de arruaça. Mas vamos lá. Qual o significado de arruaceiro? Letra A, verdadeiro. Letra B, bondoso. Letra C, brigão. Ou letra D, guloso? E aí, pessoal? 20 segundos. Então, vamos lá. Perceba que o cliente ele era arruaceiro e mal educado. Ou seja, ele era brigão, pessoal. Arruaceiro vem da palavra arruaça, aquele que faz arruaça, causa briga, que causa confusão. Portanto, arruaceiro aí está no sentido de brigão, né? Essa é a possibilidade aí que o texto indica. Então, vamos então para nosso último texto de hoje. Então, uma tira aí da Turma da Mônica. Ó meu anjo da guarda, me ajude. Tatará, tatá. E aí temos a imagem no último quadrinho. Vamos lá. No trecho, ó meu anjo, a palavra destacada sugere o quê? Admiração, impaciência, invocação ou saudação? Lembra aí, ó, é no primeiro quadrinho, esse ó meu anjo da guarda, me ajude. Então esse ó, ele expressa o quê? Admiração, impaciência, invocação ou saudação? 20 segundos, pessoal. Obviamente aí, né, o sentido é invocação, né? O personagem está invocando o anjo da guarda dele, para salvá-lo. Portanto, são. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Obrigado por hoje. Fique em casa e estude. Abraço.